A paz do Senhor para todos, amém. Eu sou o missionário Martiliano, estou aqui nesta manhã para fazer mais um estudo, como todo sábado estou fazendo, um estudo sobre escatologia. Eu comecei falando sobre o arrebatamento, depois falei sobre a manifestação do anticristo e agora eu quero falar sobre o milênio, segundo a graça e a misericórdia de Deus a mim concedida. Eu vou ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 20. Medite depois em casa. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Amém? Que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, com base nisso aqui, eu quero recapitular algo. O que a Bíblia fala? Lá em Daniel 9, a partir do versículo 27, quando ele fala que haverá uma semana e na metade da semana vai ser quebrado o concerto e vai ser posta a abominação, que nessa linguagem a semana é 7 anos, eu expliquei isso no outro vídeo, e quebrada no meio é 3 anos e meio, porque vai ser feita uma aliança de paz, uma falsa aliança de paz do anticristo com o povo de Israel. Para quê? Para que o terceiro templo seja reerguido. Tudo já está preparado para o terceiro templo, só falta erguer. E tudo acredita que é esse tratado de paz que vai ser feito com o anticristo, que vai dar o direito aos judeus, ali onde fica o templo de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, é onde que vai ser feito o templo, naquela base ali. Enfim, após esse período, a Bíblia fala o quê? Que ele vai quebrar a aliança que foi feita com o povo judeu. Por quê? Por causa que o anticristo vai colocar uma imagem dentro do templo. E essa imagem vai ter vida, está lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16, que essa imagem da besta vai ter vida e ela vai fazer sinais e vai pedir adoração. E quando o povo judeu e aqueles que conhecem a palavra, que vão ficar após o arrebatamento, virem a imagem, pedir adoração, e a imagem também vai marcar todos com uma marca na mão ou na testa, que é a marca da besta, do anticristo, então eles não vão aceitar. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra. O anticristo junto com a besta e o falso profeta, que é a tríade maligna, vai atacar o povo judeu e todo aquele que não tiver a marca e todo aquele que não adorar a imagem da besta. Quem adorar a imagem da besta, tiver sua marca na fronte, na testa ou na mão, já era. Não tem salvação. Quem receber a marca da besta não tem salvação. Então, por sua vez, a Bíblia fala que ali a igreja vai estar nas nuvens, vai estar com Cristo nos ares. Isso vai acontecer, está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro que estiverem em Cristo, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, ali oculto nas nuvens. A Bíblia fala que, nesse período de 7 anos após a quebra do pacto, que o anticristo vai fazer aliança com o povo de Israel por não adorar a imagem da besta e nem querer receber o sinal na fronte ou na mão, que isso é na testa, o que vai acontecer? Uma grande guerra e uma grande perseguição a todos que se oporem a eles. E a Bíblia vem falando aqui que no capítulo de número 14,
capítulo 14 de Zacarias, que haverá esta guerra, porque o povo judeu não vai querer se curvar, não vai querer aceitar a imagem da besta, e aqueles que conhecem a palavra do Senhor também não vão querer, aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento para a grande tribulação. Então, o que vai acontecer lá em Jerusalém? Preste bem atenção. Capítulo 14 de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Continuando aqui o versículo 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Então preste bem atenção. Vai vir Jesus com seus santos, que é os servos de Deus que foram arrebatados, que estarão com ele. E no capítulo de número 14 diz que metade de Jerusalém vai ser saqueada, destruída, as mulheres serão forçadas, quer dizer, vão ser presas, vão ser torturadas. E a outra metade não será destruída. Por quê? Essa batalha que está escrita aqui vai ser em Megido, ou no Monte de Regel, na parte norte de Jerusalém, numa planície. E ali o anticristo com seus exércitos, a besta, o falso profeta, vão se reunir para a última batalha, que é a batalha de Armagedon. E essa batalha, ela também está escrita no capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, onde Jesus desce montado num cavalo branco junto com seus servos para pelejar contra o anticristo, o falso profeta, a besta e os seus exércitos. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar para pelejar, ele vai destruir os exércitos do anticristo, da besta, do falso profeta, com a espada que vai sair da sua boca. E no versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse fala que a besta e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eles não vão ter julgamento, eles vão ser lançados vivos. Vão estrear o lago de fogo e enxofre. E os outros serão mortos pela espada que saía da boca do Senhor Jesus. E após essa vinda, ele vai se direcionar para o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque quando houver essa batalha, o povo judeu vai estar quase destruído, porque não vai adorar a besta, e vai clamar ao Senhor. Eles vão falar: nós somos a semente de Abraão, nós carecemos da sua misericórdia. E olha o que a Bíblia fala, capítulo de número 12 de Zacarias, versículo de número 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem prateia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão clamar a Deus, e quem é que vai vir junto com a igreja? Jesus, aquele que Pilatos lavou as mãos, aquele que Herodes zombou, aquele que gritaram: solte Barrabás e crucifica-o.
solte Barrabás e crucifica esse aí. E para se cumprir a profecia de Isaías, que ele seria transpassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades, ele foi crucificado. Onde a Bíblia fala que ali, no momento que ele foi crucificado, assim que ele falou: a ti, ó Senhor, entrego o meu espírito, foi rasgado o véu do templo de alto a baixo, teve um terremoto e os mortos que estavam ali foram ressuscitados. E a Bíblia fala claramente que as mulheres receberam seus mortos ali. Por quê? Porque foi ressuscitado, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte e ele vive e reina pelos séculos dos séculos e volta. E ele vai voltar para arrebatar a igreja e vai voltar para salvar o povo judeu e aqueles que confiam no seu nome. Então o que vai acontecer? Eles vão ver Jesus, aqueles que transpassaram, falam: mas esse aí era um impostor, esse aí era um falso profeta. Porque os judeus ortodoxos que não crê que Jesus é o Messias vão ver ele que estiverem vivos na hora que ele voltar. E eles vão lembrar o que seus pais diziam. E olha o que a Bíblia fala aqui no capítulo de número 13 de Zacarias, versículo de número 6. E se alguém lhes disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Presta bem atenção, Jesus vai olhar e eles vão falar: que feridas são essas? Por quê? As mãos de Jesus, embora ele esteja com o corpo glorificado, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai estar com as marcas nas mãos. A coroa de espinho, a marca da coroa, a marca da lança que furou a lateral do seu corpo, nos seus pés, ele vai estar com as marcas. E quando ele voltar, eles vão dizer: que feridas são essas que está sobre ti? Que estão no seu corpo? Ele vai falar: essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Porque Jesus não guarda mágoa, Jesus não guarda ressentimento, ele não é rancoroso, ele é perdoador. E ele vai falar que eles não são inimigos, são amigos. Então todos prantearão, chorarão amargamente. A Bíblia fala que chorarão como quem chora pelo filho primogênito, que eles vão se arrepender e se lembrar do que aconteceu. E o que vai acontecer? Ele vai se direcionar para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ali, dá direto à porta oriental. E o que essa porta oriental tem hoje, na atualidade? Na porta oriental, na época de Jesus, era aberta. Atualmente, a porta oriental, ela está fechada, chamada de Portão Dourado. O que aconteceu ali? No período do Império Muçulmano, através de Saladino, quando Saladino conquistou aquela região da Palestina, Jerusalém, o que aconteceu? Um estudioso muçulmano, ele ouviu falar que um sacerdote judeu, um messias judeu, iria entrar por aquela porta ali para governar as nações. Então Saladino, como rei que era, mandou fechar aquela parte colocando uma porta, e é chamada de Porta Dourada, ou Arco Dourado. E ela está fechada até hoje para se cumprir o que está em Ezequiel. Vamos conferir aqui em Ezequiel, capítulo de número 43, Ezequiel 43, 1, 2, 3 e 4. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era a voz como de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Olha só, porta oriental. Agora no capítulo 44, versículo 1 e 2 diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o Oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Olha aí, quando Jesus voltar, ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali, no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava,
essa porta é uma porta que dá direto ao Santo dos Santos. Quando entrar por ela, vai direto para o templo, para o lugar santíssimo. Na época de Jesus, quando entrava por aquela porta, ele ia direto para o lugar santo, o Santo dos Santos ficava de frente do átrio para quem vai para o Santo dos Santos. Então o que acontece? Jesus é o sumo sacerdote, Hebreus 7:25, ele vive intercedendo por nós. Depois que ele venceu, ele subiu à destra de Deus e intercede por nós. Ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem pecado e ele intercede por nós pela nossa vida, pela nossa alma, quando nós pecamos. É o nosso advogado. Então, quando ele vier, vencer o anticristo, vencer os exércitos do anticristo, o que vai acontecer? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer no Monte das Oliveiras? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que vai haver o quê? Vamos usar a lógica? Um terremoto. E uma parte, por que vai haver um terremoto? Porque Saladino, ele além de fechar e colocar um portão dourado ali, o que ele fez? Saladino também colocou um cemitério muçulmano. Números 19, capítulo de número 19, versículo de número 16. Olha o que a Bíblia fala. Números 19, versículo 16. Diz assim: e todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou a ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo por 7 dias. 19 de Números, versículo 16. Jesus é sumo sacerdote. Todos sabem que um sacerdote não podia tocar em nada morto, porque ele ficaria imundo e não poderia fazer o serviço no templo, oferecer sacrifício. Jesus é o sumo sacerdote. Então, quando ele vier, vai pisar no Monte das Oliveiras, e ali vai estar o portão dourado que fecha, e como Ezequiel falou no capítulo 44, que o Senhor Deus entrou por ele e ficará fechado até que ele volte e entre de novo. Então o que acontece? Jesus entrou por ali. Segundo um estudo, um arqueólogo estava mexendo naquela região, estagiário, ele ia passando por aquela região, ele caiu num buraco, e quando ele olhou no buraco estava cheio de ossos mortos e havia um arco, que era assim que era na época de Jesus. Ele tirou as fotos, pode pesquisar depois, e ficou concluído que ali era um antigo arco do Portão Dourado, porque foi feito outro. Então, o que acontece? Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, a Bíblia fala que vai se fender. O que vai acontecer? Um terremoto. E quando acontecer esse terremoto, vai se abrir de uma parte a outra, vai criar um vale muito grande, onde aqueles ossos, aquele cemitério será varrido, aquele portão vai cair e Jesus vai entrar por ali no terceiro templo que foi reerguido, onde o anticristo queria ser adorado e a besta, onde eles pediram adoração e não foram adorados, mas o verdadeiro rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso vai entrar e ali ele vai ser adorado. E a Bíblia fala aqui, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aleluia! Então Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, ungido, nosso Senhor Jesus vai estar ali. Ele vai entrar no templo. E ali de Jerusalém, a capital do mundo, a cidade do grande rei. Não vai ser de Washington, nos Estados Unidos, não vai ser de Paris, na França, não vai ser de nenhuma outra capital. A capital do mundo, do grande rei e de todos os servos do Senhor, vai ser em Jerusalém, em Israel. Então preste bem atenção. Quais são as características do reino de Deus? Eu vou abrir para você e vou te explicar, agora que já expliquei como vai ser sua chegada. Isaías capítulo 2. Do que eu estou falando eu vou lendo na Bíblia para não ficar aquela coisa evasiva, porque tem pessoas que falam estudo, mas não mostram na Bíblia, fica uma coisa evasiva. E o que nós falarmos temos que provar na Bíblia, né? A Bíblia fala por si só, é a palavra de Deus. Visão que teve Isaías, capítulo 2, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões
e as suas lanças em foices, e não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. O que isso significa? Que quando o Senhor Jesus instituiu seu reino em Jerusalém, lá a única coisa que vamos fazer, porque ele vai separar reis, príncipes e sacerdotes, ele vai instituir reis, príncipes e sacerdotes como regentes dele, abaixo dele. Ele vai ser rei sobre toda a casa de Davi, e Davi, o histórico, vai estar governando, Davi histórico. O Davi que nós lemos na Bíblia, que venceu Golias, foi perseguido por Saul, ele vai estar governando juntamente com Cristo, e nós que estivermos com ele lá, também vamos governar, e vai ser dado poder a nós, como ele falou, quem vencer sentará comigo e terá poder sobre as nações e as regerá com braço de ferro, quer dizer, com autoridade suprema dada por Deus. Príncipe, rei e sacerdote, um vai ser príncipes, outros vão ser reis abaixo de Deus, como regentes, príncipes abaixo de Deus, e outros sacerdotes no templo de Deus, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. E todas as nações sumirão para aprender a lei e a sua palavra, de Jerusalém, está aqui no versículo de número 3. E os povos vão converter suas armas. Como a linguagem da época de Isaías não tinha as armas que tem hoje, bomba atômica, todas as armas que nós sabemos, como teve a Segunda Guerra Mundial, que enviaram a bomba atômica para o Japão, né? Quando houve a Segunda Guerra, Hitler, Alemanha, Itália e Japão contra o resto do mundo, e ali mandaram aquela bomba atômica, os Estados Unidos, Hiroshima e Nagasaki, destruiu, e toda aquela carnificina, 70 milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial, e várias guerras civis espalhadas pelo mundo. Então, por sua vez, aqui, no reino milenal, quando Jesus instituiu o reino, não haverá mais guerra. As pessoas não aprenderão mais guerra, vai ser um reino de paz. Eles não vai ter mais pessoa atirando, matando, destruindo, não. Vai ser paz, vai ser um reino de paz. E deixa eu tirar uma dúvida, haverá pessoas humanas também. Vai ver os santos glorificados que subiram no arrebatamento, e vai ver pessoas de carne e osso ainda no milênio que vai conseguir escapar da grande tribulação. Não sabemos como, mas que vai existir pessoas e nações que não serviram ao anticristo e que não se curvaram a ele, vai. Pode ter certeza disso, está na Bíblia. Então, Davi histórico, junto com os servos de Deus, eles vão servir ao Senhor, entendeu? Vão servir ao Senhor. E vamos ver algumas características, capítulo de número 11 de Isaías ainda, o versículo de número 6, 7, 8 e 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, leão comendo palha como boi. O lobo vai ficar com a ovelha e não vai querer devorar a ovelha. O leopardo não vai querer matar o cabrito, porque eles são animais vorazes, ferozes. O urso, ele vai andar com o menino. A criança vai botar a mão numa serpente, numa cobra, e a cobra não vai querer morder ele porque não vai haver veneno. Então a ferocidade, a maldade que o pecado trouxe vai ser extirpado no reino milenal. E o conhecimento de Deus vai ser tão grande como o mar, como as águas cobrem o mar. Nós sabemos que 70% da terra é água, não potável, mas é água. Então, por sua vez, amados, o reino milenal vai ser um reino de paz, um reino onde haverá harmonia dos homens com os animais. Não haverá guerra, será um reino harmonioso, que a palavra paz vem do grego eirene, que significa ausência de conflito. Eirene, palavra paz no grego, a ausência de conflito, quer dizer, não haverá guerra, nem consigo mesmo e nem guerra com os demais. Agora, continuando, capítulo 65 de Isaías, capítulo 65 de Isaías, versículo 20 em diante. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão,
plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Olha que coisa maravilhosa no reino milenal. A Bíblia fala que a criança não vai ter morte precoce. Tem crianças que nascem com doença e morrem de forma precoce. A Bíblia está falando que haverá pecado. E quem pecar, tanta paz, eu vou pecar. Vai ser amaldiçoado, haverá pecado. Mas para os santos glorificados, não. Mas haverá pessoa com livre-arbítrio ainda, para poder pecar. Ela vai poder pecar, mas vai ser amaldiçoada. Está aqui, ó. Ela vai ser amaldiçoada, porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e santidade. Capítulo 14, versículo 17 de Romanos. Mas a pessoa vai continuar tendo livre-arbítrio para poder fazer. As pessoas humanas. Deus não vai controlar ninguém, não vai botar chip em ninguém. A pessoa não é robô. Então quem se pecar vai ser amaldiçoado. Está falando aqui, versículo 20. E a Bíblia fala assim: e vocês vão edificar casas. Não vai ter ninguém desabrigado, não vai ter morador de rua, não vai ter pessoas por causa da demanda social que existe hoje, desempregado, vai haver trabalho, vai ser um reino na terra, vai haver trabalho. As pessoas vão ter trabalho, as pessoas vão ter casa para morar, vão edificar, vão comer do seu fruto, vão trabalhar e vai ter retorno. Hoje, aproximadamente quase 1 bilhão de pessoas sofrem de fome no mundo. No reino de Jesus, no reino milenal, não vai haver fome, todos vão ter casa para morar, não vai ter desterrado, não vai ter nu, pessoa que não tenha roupa, não vai ter falta de alimento, pessoas vão ter o que comer, vão ter o que vestir e vão também ter casas. A Bíblia fala também que não vão trabalhar de balde, quer dizer, não vão trabalhar à toa, vão ter retorno no seu trabalho. Às vezes a pessoa trabalha e não tem nada, e não é porque é imprudente, é por causa da crise, acontece crise financeira, crise disso, crise daquilo, e as pessoas ficam sem nada. No reino milenal não vai haver isso. Você vai trabalhar e vai ter retorno no seu trabalho, vai haver fartura, vai haver paz, vai haver alegria. E a Bíblia fala aqui também que as pessoas que tiverem filho, nem terão filhos para perturbação. Então quer dizer, as pessoas vão continuar tendo uma vida sexual, os terrenos, não os que subiu com Jesus e que têm corpo glorificado, não os que morreram durante a grande tribulação, que também serão ressuscitados por Cristo, reinarão com ele, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, assentaram sobre ele aqueles que não receberam a marca da besta nem adoraram, nem na sua testa nem na sua mão, mas morreram pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Esses reinarão com ele 1000 anos. Esses não é os arrebatados que morreu durante a grande tribulação. Esses também não vão ter, porque vão ser glorificados com Cristo. Então vai haver pessoas humanas e vai continuar, vai ter filho, vai procriar, tá aqui, ó. E não terão filhos para perturbação. Quer dizer, hoje a pessoa tem um filho, se preocupa com quem está andando, para onde vai, por causa de droga, por causa de tráfico, pessoa se vicia em bebida, vira um assaltante, às vezes não é nem por causa do pai e da mãe, por causa da influência de amigos, por causa da sociedade corrupta. Na época do milênio, no período do milênio, não vai haver isso. A Bíblia está falando. E a Bíblia fala também, e será que antes que clame eu responderei, estando ainda eu falando, eu ouvirei e responderei. Quer dizer, hoje você tem que insistir em orar. No capítulo 18 de Lucas fala sobre a parábola da viúva, e Jesus fala sobre o dever de orar e persistir, não desistir. Aqui está falando que nesse período, quando precisar de alguma coisa e clamar, ele vai ouvir e vai responder imediato. Não vai precisar fazer campanha, passar horas e horas orando, que hoje ele manda. Mas nesse período não. Nesse período, a Bíblia fala que quando eu clamar, eu vou ser respondido. E antes de eu terminar o meu clamor, ali Deus vai me dar minha vitória. Porque vai ser um reino onde Deus vai estar governando, onde o Senhor Jesus vai estar no controle de tudo. Outro detalhe importante, não vai haver barreiras linguísticas e não vai haver pessoas deficientes. Aqui em Oséias, aqui no livro de Oséias, profeta Oséias, Oséias, capítulo de número 3, versículo de número 5. Oséias 3, versículo 5. Olha o que diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor, e
e a sua bondade nos fins do dia. Quer dizer, não vai haver barreira, você vai poder ter contato com o Senhor. Aqui Isaías, Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Vou achar aqui, esses profetas, né? Aqui é só Jesus. Sofonias, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Não vai haver barreira linguística, todos vão se entender. Hoje tem que aprender japonês, aprender inglês, espanhol, porque é o idioma que é falado no mundo, é inglês e espanhol. E se você for para outro país, se não souber o idioma do país, tem que falar inglês ou espanhol, principalmente o inglês. Na época do reino milenal que Jesus estiver governando, não. Todos vão se entender, vai virar um espírito, uma linguagem única. Outra coisa, Isaías de número 32, versículo 1. Isaías 32, versículo 1. E reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo, regência. Isaías capítulo de número 35, versículo de número 3, 4 e 5. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus virá e vos salvará no milênio. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quer dizer, não vai haver doente, não vai haver pessoa. Hoje tem pessoas com deficiência, nasce com deficiência, cego vai ver, surdo vai ouvir, mudo vai falar, não vai precisar nem orar. As pessoas vão ser curadas, vão nascer bem, vão estar bem, não vai haver doentes no reino. O reino dele vai ser perfeito, completo, para provar que era isso que ele sempre quis para o homem, que ele quis para o homem, quis para a humanidade, o bem, o melhor. Vai ser um reino de bênção, de vitória para aqueles que serviam a ele. E até para aqueles que não vão estar servindo, que vai passar tribulação, mas que vai estar vivo, né? Vai ouvir dele, vai ficar no livre-arbítrio de servir ele ou não. Amém? Então, aqui também, no capítulo de número 37 de Ezequiel, versículo 24, Ezequiel 37, 24, a Bíblia fala que Davi vai reger o reino de Cristo. Quero deixar isso bem claro, junto com Jesus e nós. 37 de Ezequiel 24, meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão meus estatutos, e os observarão. O Davi histórico vai estar lá, né? Já está com Deus, vai estar lá no milênio. Vamos reinar com ele, ele vai ser um regente, ele vai reinar. Lá da Palestina, Davi, o Davi histórico, vamos estar com ele, Abraão, Moisés, e Davi vai reinar. E Jesus vai estar acima de todos, e nós servindo a ele, governando o governo milenal com Cristo, nesse reino profundo, glorioso. Amém? Então, para finalizar, né, Jeremias 30, versículo 9, dando só mais uma pincelada sobre o... Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Lá, mais uma vez provando que o Davi histórico vai estar lá governando, que é o próprio Deus que vai botar abaixo de Jesus Davi, como regente, como governando de Jerusalém, e Jesus rei sobre toda a terra, o Senhor dos senhores e rei dos reis. Amém? Então, finalizando agora o estudo, né? Voltando para Apocalipse, né? A Bíblia fala que mesmo assim, no final de tudo, vai haver, o diabo vai ser solto após 1000 anos, e ele vai conseguir enganar as nações novamente, e vai fazer uma nova guerra, uma nova rebelião contra Deus, depois de tudo que Deus vai fazer. Capítulo 20, versículo 7, eu termino agora. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ó, ele vai ser solto, Satanás, depois dos 1000 anos, no período do milênio. Ele vai conseguir fazer a cabeça do pessoal depois de tanta bênção que eu li aqui. Ele vai conseguir fazer a cabeça do pessoal para se rebeliar contra Deus novamente. E quando ele conseguir isso, vai juntar uma multidão e vai lá para Jerusalém. Vai falar que essa batalha vai ser rápida. Ninguém vai descer fogo do céu, vai consumir a todos. E dessa vez acaba para o diabo. O diabo agora vai ser lançado diretamente no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Vai ficar lá. E depois disso, vem o juízo do trono branco, que fica para uma próxima, que senão não tem como, não vai ter como, senão fica muito extensivo, né? Aí fica difícil para nós. Mas eu creio que todos entenderam, eu creio que ficou bem claro. Eu creio que você que serve a Deus, ou você que não serve a Deus, ou que está passando por uma fase de esfriamento espiritual, como a Bíblia fala em 24, versículo 12, o amor de muitos ia se esfriar, de Mateus. Você que está passando um momento onde você está em cima do muro, onde você conhece a palavra, já ouviu ou nunca ouviu, talvez você possa ouvir esse vídeo, ver esse estudo bíblico, a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Capítulo 14, 6 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Capítulo 17, versículo 3 de João. Que o desejo de Deus é esse, que creia que Ele é o único Deus e é Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Capítulo 4, versículo 12 de Atos. Nenhum outro nome é dado debaixo do céu ao qual que possamos ser salvos. E a Bíblia fala no capítulo 2, versículo de número 11 de Filipenses: e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu agradeço a Deus, que Deus abençoe você, que vai ouvir, abençoe a mim, abençoe a todos, a igreja que eu congrego, o pastor, os membros, aqueles que no Brasil e no mundo vão ouvir essa palavra, esse estudo. Amém? Que essa mensagem produza o efeito para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço. Deus abençoe.